Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, né? Queremos logo começar com parabéns, né? Queremos parabenizar o presbítero Valdenor Torres, né? Que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Valdenor. Deus lhe dê muitos anos de vida com saúde. Amém. E também nós temos aqui o Ebenezer, que é a auxiliadora da igreja, parabenizando a irmã Silvana, esposa de Altino, pelo seu aniversário também. Queremos cumprimentar os nossos internautas que estão aí nas redes sociais, cultuando a Deus, né, conosco, participando deste culto. Que Deus os abençoe de uma maneira especial nessa noite, em nome de Jesus. E aqui vai uma palavra diretamente para o diácono Meirelles, né? Com certeza ele está lá na sua cama, deitadinho, a televisão ligada e assistindo o culto, que ele está com o fêmur fraturado, né? Uma fratura numa das pernas dele, e ele está fazendo um tratamento e ver se vai fazer uma cirurgia breve, se assim Deus permitir, né? A irmã Alzeni também deve estar assistindo o culto, também está cirurgiada, né? Uma fratura também. E o presbítero Evandro, acredito que está ouvindo também a programação, assistindo, quando ele está com a família. E o Diniz também, que está viajando com a família. Eu acho que muita gente da igreja que não pôde vir hoje para a igreja. Que Deus abençoe a todos. Algumas igrejas fizeram o culto mais cedo, né? Justamente para evitar a fumaça, mas não evita não, porque está em casa, tem fumaça também, né? Não tem como se esconder, né? E nós mantivemos o horário normal do culto, mas tem poucas pessoas, é verdade, mas o importante é a presença do Senhor no meio da igreja. Amém, queridos? Eu queria cumprimentar os pais de Demétrio, né? É esse Demétrio. Os pais, o papai e a mamãe, sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Há mais alguém visitando a igreja nesta noite? Sim, a neta de Enoque. Uma é advogada, a outra está terminando também. E a Rose Clé, que é a filha de Daluz. Sejam bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês, de acordo com a sua graça e a sua bondade. Queridos, o conselho da igreja, numa consulta que nós fizemos, resolveu separar o diácono Demétrio para o presbiterato. Foram consultados todos os pastores em exercício no ministério da igreja e todos os presbíteros em exercício, e todos foram unânimes em aceitar a nossa ideia, e Demétrio foi separado. Eu queria convidá-los a vir aqui à frente, nós queremos orar por ele, né? É mais uma etapa de renovação do ministério da igreja. Breve outros serão convocados para ir ocupando esses espaços que os irmãos mais idosos vão abrindo, né? O presbítero Gênesis já pediu que nós não colocássemos mais em escala, que ele estava já se esquecendo das coisas, tal, tinha chegado a 78 anos, aquelas coisas que acontecem na vida da gente, né? Mas Deus está levantando nova liderança. O pastor também da igreja tem prazo de validade, né? Estou com 70 anos, daqui a 5 anos eu dou um abraço nos irmãos e vou só ficar como auxiliar do homem que Deus levantar aqui nesse ministério, né? Então a gente tem que entender essas verdades, né? Que não podemos evitá-lo. Mas em relação a Demétrio, está o homem que vai submeter-se à votação no dia designado, juntamente com Francisco, e mais o nosso irmão Sérgio e Macobe, né, se assim for da vontade do Senhor, né? Tem um também lá na Hernani Sátiro e 2 lá no Manaíra. Então vai ser uma eleição geral para esses irmãos, e a igreja vai se manifestar, e a manifestação da vontade da igreja, com certeza a manifestação da vontade de Deus. Pelo menos as coisas estão encaminhadas, já foram. Esse apoio do conselho da igreja é muito importante, que toda a liderança estabelecida nesta casa decidiu unanimemente nessa direção, né? Então nós vamos deixar para o futuro presbítero, né? O aspirante a presbítero, Demétrio, um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Eu queria convidar a Walter. Cadê Walter? Então,
o presbítero Valdenor, né? Que Valdemar já orou, o presbítero Valdenor ficar comigo aqui. Lá no capítulo 20 de Atos, versículo 28, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, só a primeira leitura, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o ministério do presbítero na área espiritual para cuidar do rebanho do Senhor, né? Então, Demétrio, Deus abençoe, ele dê graça, né? E guarda esta palavra no coração, e vamos agora começar a lhe apresentar perante a igreja, visando essa eleição que irá acontecer no devido tempo. Eu queria convidar o presbítero Valdenor para fazer oração para o Demétrio, depois convidá-lo a ocupar conosco o púlpito aqui, tá certo? Oremos, irmãos. Pai amado, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela vida do teu filho, ó Deus, que foi escolhido aqui para ajudar, Senhor Jesus Cristo, aqui no ajudar com o pastor junto ao teu rebanho, ó Deus. Que o Senhor possa estar dando graça e sabedoria, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar dando, Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, muita serenidade, ó Deus, e muita temperança, Deus, para conduzir neste ofício, ó Deus. Sabemos que não é fácil, mas que o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado, Senhor Jesus Cristo, o discernimento de tudo, para que possamos cumprir esta tarefa, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando ele poderosamente, abençoando sua família, e em tudo o teu nome seja glorificado, ó Deus. Continua, Pai, conosco. É assim que te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava pensando compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês, um tema muito interessante, e na consagração da quinta-feira pela manhã de jejum e oração, depois a irmã Jaciara estava falando, ministrando a palavra, e me veio, eu abri minha Bíblia, tinha um esboçozinho antigo, e eu comecei a ler e começou as coisas a se avolumar na minha mente, no meu coração. Eu comecei a entender que Deus queria eu compartilhasse com vocês um assunto, devido à frieza espiritual que a gente está percebendo na vida da igreja, não só aqui, mas nas igrejas em geral, né? Muitas igrejas não têm mais escola bíblica dominical, os cultos de oração estão sendo minados, e os crentes enfraquecidos. É uma tendência natural da época que nós estamos vivendo. Espero em Deus que não seja o prenúncio daquela famosa apostasia que vai se instalar antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo, pelo Espírito, profetizou na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo disse que a segunda vinda do Senhor não ocorreria sem antes se instalar a apostasia. E o que é apostasia? É abandono gradativo da fé cristã. E nós temos ficado assim um pouco assustados com a vida da igreja, não só da nossa, com a qual nós somos responsáveis, mas também da igreja do Senhor em geral, né? Há muita euforia por aí, mas profundidade espiritual praticamente não encontramos. Então eu queria compartilhar com vocês, eu não vou desenvolver o texto, vou desenvolver o tema para a nossa edificação nesta noite. E o tema vai ser o seguinte: 5 conselhos ou dicas, na linguagem mais assim atual, para manter, ou melhor, para não deixar a fé arrefecer no coração. Então, vai ser essa a direção da palavra, trazer algumas coisas para você nesta noite, para que você possa entrar por esse caminho, para não deixar o seu coração se enfraquecer, entrar frieza espiritual, você manter um crente sempre alegre, sempre vivo, sempre operando na casa do Senhor. E o texto que eu vou ler, queridos, é uma recomendação de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 2 da sua primeira carta, que diz o seguinte, preste bem atenção: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vou repetir: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, esta é a recomendação da palavra do Senhor.
E eu queria depois citar algumas dicas, algumas coisas importantes à luz da Bíblia que você deve vivenciar para poder manter a sua fé, o seu coração aquecido, amém? Você não deixar a fé, a chama se apagar dentro do seu coração. Até nós tínhamos escolhido um hino muito antigo, mas Murilo não conhece e a gente não vai cantar hoje aqui, né? Sobre não deixe o fogo se apagar. Na época que eu tinha 20 anos, né, Enoque? Aí eu estou com 70, olha lá, viu? Que o negócio não é fácil, não. Então nós vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos nesta noite em tua casa, diante de tua santíssima presença, para, ó Deus, apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Agradecemos pelos teus filhos que subiram à tua casa nesta noite e queremos, ó Deus, pedir a tua bênção para nossas vidas, ser servido a ministrar nossas almas, enquanto o teu servo ministra os ouvidos do teu povo nesta noite. Abençoe a nossa igreja em todas as áreas, em toda a sua extensão, que esse ministério cresça, prospere de uma forma sadia para a glória e o louvor do teu nome. Abençoe aqueles que estão viajando, que estão, ó Deus, em casa, impossibilitados de subir à tua casa, que o Senhor esteja concedendo a cada um deles uma bênção especial nesta noite. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo, quando se dirigiu à igreja de Corinto, ele sabia que aquela igreja enfrentava muitas dificuldades, inclusive problemas na área moral, na área de comunhão dos irmãos, doutrinário, uma série de coisas que Paulo foi obrigado a escrever a primeira carta para instruir aqueles amados irmãos no conselho do Senhor. E dentre as recomendações de Paulo, ele cita o exemplo de Israel negativo, os tropeços na vida do povo de Israel, e depois faz essa recomendação de que cuidado para aqueles que estão de pé, cuidado para não cair, não deslizar, não fracassar. É bom esclarecer que Paulo não está dizendo aqui que o crente perde a salvação. Esse cair aqui não é cair da graça e ir para o inferno, não. Porque uma vez que a pessoa teve uma experiência de novo nascimento, ele não mais perderá a bênção da vida eterna. No entanto, a sua vida espiritual pode progredir ou pode regredir de acordo com como nós nos colocamos diante de Deus em alguns temas específicos que eu queria trabalhar com vocês aqui nesta noite. Então, a vida que Deus nos deu é uma vida gloriosa, né? A vida eterna, uma vida abundante, mas a experiência da igreja está dizendo que ela não está gozando dessa bênção do Senhor. Haja vista a dificuldade que os irmãos têm de subir à casa do Senhor, de prestigiar a oração, de ler a Bíblia e assim por diante. Então, nesta noite eu queria identificar algumas coisas, irmãos, para que a gente saísse daqui pensando diferente em relação a esse assunto e começasse a buscar mais a presença do Senhor, né? E é isso que eu queria fazer nessa noite. Então, outra coisa que eu queria também nessa parte de introdução, falar para os irmãos é que Paulo, ele disse que os irmãos tivessem cuidado de si mesmo. Porque se você não cuidar da sua vida espiritual, você não vai ter condição de cuidar dos outros, de sua família, na igreja. Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo. Não é o egoísmo espiritual, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo. Ele disse aos presbíteros de Éfeso, né? Atentai por vós e pelo rebanho. Quer dizer, começa, querido, num compromisso individual de cada crente. Então, isto posto, eu queria dizer o seguinte: olha, para manter a sua fé aquecida no seu coração, para não arrefecer ou seja, esfriar na fé, você precisa estar sempre em contato com a palavra de Deus. Eu não vou perguntar, mas você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia essa semana que terminou? Você parou um pouquinho para abrir o cânon sagrado, para ouvir a voz de Deus através de sua palavra? Ou você passou, esqueceu-se de que Deus lhe deu a melhor coisa que Ele poderia lhe dar após a salvação, que é justamente a sua palavra para dirigir a sua vida?
Querido, nós somos uma dicotomia, nós temos uma parte material e a parte espiritual. A parte material, ela vive do alimento corriqueiro que todo mundo conhece aqui. Mas a parte espiritual, ela vive essencialmente da palavra de Deus. Jesus, citando Deuteronômio, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, para que esta fé não arrefeça no seu coração, você tem que estar em contato frequente com a palavra de Deus, lendo, estudando, meditando, extraindo. E eu posso lhe garantir nesta noite que Deus irá falar ao seu coração. A alma precisa ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. E Deus fala através de sua palavra. A maneira mais usual, mais segura de Deus falar a nossas almas é através de sua palavra. E precisamos, queridos, olhar para este livro com um olhar de muita atenção, porque este livro não é qualquer livro, é a santa palavra de Deus, é o cânon sagrado, é o livro que foi inspirado por Deus, é a verdade absoluta. Você precisa ter um contato constante com a palavra do Senhor, para você não arrefecer na fé. Por quê? Porque o texto diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Veja o que Deus disse a Josué quando o chamou para comandar Israel para entrar na terra da promessa e conquistá-la. Diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele estava falando no Pentateuco, na época, né? E diz o seguinte: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Paulo disse: toda a escritura é inspirada por Deus. Pedro diz que os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, você tem em suas mãos, ao alcance do seu coração, a palavra do Senhor. Esta palavra que é Espírito e que é vida, conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus e dirigir a sua vida por ela. O salmista diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E você perdendo esta bênção, o livro está fechado, o livro está perdido na sua casa, na sua vida. É uma experiência identificada na época do rei Josias, quando o texto sagrado diz que fizeram uma reforma no santuário e descobriram o livro da lei, que era uma obrigação do rei de Israel ter um traslado consigo, o sumo sacerdote, os sacerdotes, para poder ensinar o povo de Israel. Está perdido, encontraram por acaso. Talvez nessa noite alguém precisa encontrar a Bíblia perdida. Está lá pertinho de você, está na sua estante, está lá em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, mas você não está abrindo a palavra para ouvir a voz de Deus. E a sua alma só se satisfaz ao ouvir a voz de Deus, porque ela se alimenta disso. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus, a voz de Deus é poderosa, ela é cheia de majestade. Queridos, a leitura desse livro é uma coisa extraordinária. Estou lendo, não me lembro mais quantas vezes eu li, que eu nunca me preocupei com essa questão de estatística, para dizer à igreja que leio 10, mas com certeza mais de 10 vezes. Queridos, e cada vez que eu leio, estou lendo agora novamente, estou no segundo livro de Crônicas, que coisa extraordinária, coisas que eu já li diversas vezes, já ouvi e não percebi. E agora estou percebendo com mais clareza a ação poderosa de Deus no meio do povo de Israel. Essa é a palavra de Deus, a palavra que está perto da tua boca e perto do teu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Então precisamos, irmãos, manter sempre contato com a santa palavra do Senhor. Jesus disse em certa ocasião: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Quer conhecer o seu Senhor e Salvador, vai buscar a palavra, lê os evangelhos, estude,
faça uma harmonia, harmonize os evangelhos, e você vai descobrir que história extraordinária, essa do Deus que encarnou-se, que assumiu a natureza humana e veio aqui entre nós para a glória do Pai, para abençoar a vida nossa, né, do povo que viveu naquela época, e nós que estamos hoje recebendo desta graça, louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? E temos muito firme, disse Pedro, a palavra dos profetas, a qual fazer bem estar atento, como uma luz que alumia no lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse livro não é um qualquer. Eu já li diversos livros, já li Dostoiévski, já li os escritores brasileiros, já li livros evangélicos, biografias, mas só consegui ler uma vez, e a outra vez só 10 anos, 15 anos depois. Este aqui não, está lendo toda hora, aprendendo, é viva, é poderosa, louvado seja Deus por isso. Amém? Então não perca o contato com a palavra de Deus. A primeira dica para você manter a fé viva dentro do seu coração. A segunda, querido, é ore, queridos, em particular, e venha orar com a igreja. Ora, Deus, Ele fala conosco através de circunstâncias, através de sonhos, né? Através de uma palavra profética de curta duração, e especialmente através de sua palavra. Mas a única maneira de você falar com Deus é através da oração, é o único meio que Ele estabeleceu. Então você precisa aprender a voltar a orar. Amém? Orar sozinho, em particular, e orar com a igreja. Porque a oração, querido, ela atrai o poder de Deus para as nossas vidas. A oração faz mais bem a nós do que a outrem. Querido, você precisa orar a Deus. Olha o que a Bíblia diz, em oração particular. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Bom, você precisa aprender a orar. Nós, em determinado lugar, juntamos algumas pessoas daqui para almoçar junto, para ter uma ideia, né? Aí daqui a pouco a pessoa já estava avançando no prato. E pelo amor de Deus, para um pouquinho para a gente fazer oração. Você pega o seu carro, né? Você está muito bem habilitado, tem uns 20 anos de direção, sei lá quantos, e pega, liga a ignição e sai, sem sequer pedir a proteção de Deus. Queridos, nós precisamos estar em constante contato com Deus através da oração. Amém? Os antigos diziam, antigo não, de 60, 70, o seguinte: muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração também nenhum poder. Queridos, nós estamos lidando com as coisas de Deus, coisas sagradas, coisas espirituais, e isso não funciona sem oração. Eu já disse que nenhum ministério se sustenta sem oração. Começa bem, mas não consegue se não botar o joelho no chão e começar a buscar a presença de Deus. E todos os obreiros do Senhor que investiram nesta área foram prósperos espiritualmente, para a glória de Deus. E as igrejas que hoje se mantêm de pé são aquelas que estão orando ao Senhor. Isso, oração individual e oração juntos com os irmãos. Se nós batemos, eu sei que tem pessoas aqui que eu, sinceramente, faz um bocado de tempo que eu não os vejo em oração na terça-feira. E isso é sintomático, isso é problema na vida espiritual. Porque nós nos reunimos, irmãos, como igreja para buscar a presença de Deus. Quando nós convocamos, por exemplo, na quinta-feira passada, manhã de jejum e oração, é para a igreja estar em peso ali, orando e buscando, se humilhando diante do Senhor. Porque você não vai conseguir ser vitorioso, manter a fé aquecida, se você não investir na oração.
diz da igreja antiga, da primeira igreja, a igreja primitiva, de lá em Jerusalém, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, e no partir do pão e nas orações. Eu até coloquei um negócio na rede social e depois eu pedi até desculpa, né, no próprio texto, porque eu disse assim, né? Eu disse, olha, se a gente só busca a Deus quando está com problema, então Jesus manda problema para a vida do teu povo, para o teu povo orar a ti. Mas eu disse, pedi até com temor, porque, queridos, não precisa a gente ser acossado por enfermidade, por problema, para poder subir a casa do Senhor. Você tem o dever de vir orar, independente de circunstâncias. Amém? Orai sem cessar, perseverai na oração, orando em todo o tempo. Isso é uma luta espiritual que o diabo não vai querer que você ore ao Senhor. Não vai. Mas você tem que vencer nesta noite essa opressão maligna e procurar todos os momentos que você tiver para buscar a presença de Deus só, na oração particular e também com a comunidade e com a igreja. Olhe, que Jesus disse, se dois dentre vós, olha, não fala só num, dois, se concordarem num determinado assunto, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Estou parafraseando o texto. Quando Pedro estava prisioneiro, lá em Atos 12, diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Em resposta à oração da igreja, Deus manda um anjo lá na prisão e Pedro é liberto. Louvado seja Deus por isso. Deus responde às orações da igreja, querido. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele estaria no meio deles. Mas eu nunca lhe vi aqui no culto de oração. Faça um esforçozinho, querido. Você não quer uma vida espiritual sadia, abundante, cheia da graça, do poder do Espírito? Então vem orar. Sem oração não vai. Não vai. E nós precisamos muito orar. Por que a Assembleia de Deus, para os ouvintes aí da internet, sabem disso? E vocês também. Por que ele cresceu de uma maneira extraordinária nesse país? Porque eles oram mais do que a gente, irmãos. Invista na oração. Amém? Ore em casa. Não, olhe, junta a tua família. Faça pelo menos uma prece na hora do almoço. Invoca o nome do Senhor, pelo menos. Ore ao acordar, ao dormir, ao sair de casa. Ore sempre, orai sem cessar, orando em todo o tempo. Perseverai na oração. Porque é a única maneira de você se comunicar com Deus. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que Deus já decidiu inclinar os seus ouvidos para ouvir a sua oração. O salmista diz, pela manhã ouvirás, Senhor, a minha voz. Ao meio-dia e à tarde orarei a ti, Senhor. Quer dizer, o salmista tem aquele salutar costume de 3 vezes ao dia buscar a presença do Senhor, como fazia Daniel lá na corte babilônica e na corte persa. Queridos, Deus deseja ouvir a sua voz. Amém? Deus quer ouvir a sua voz. O salmista diz, pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Eu não sei se Deus hoje já ouviu a sua voz em oração. É com você. A terceira coisa, irmãos, dica, seria o seguinte, é você se envolver na obra do Senhor. Não ser um crente assistente, só observando, às vezes criticando, critica quem prega, critica quem dirige, critica quem canta. Não, irmão, nós somos chamados para servir, somos servos de Deus. Há uma obra a ser realizada e todo mundo tem que se engajar nesta obra, de acordo com os dons que Deus nos deu, naturais e ou espirituais.
Você não é mais deste mundo, você foi comprado por bom preço, a sua vida pertence ao Senhor. Você está aqui para glorificar a Deus, para servir a Deus, você é um servo de Deus. Paulo concluiu o capítulo 15 da carta que ele escreveu, no penúltimo versículo, aos Coríntios, ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, aliás, o último versículo, sede o quê? Firmes e constantes, em quê? Na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor você tem uma recompensa. Então, se você lê a Bíblia, se você estuda a palavra, se você ora ao Senhor, você vai servir a Deus com tranquilidade. Você vai se apresentar voluntariamente ao Senhor para servi-lo. Você não vai ter muita dificuldade em servir a Deus, as portas vão se abrir. Às vezes a gente quer espaço na igreja, mas a gente não ora a Deus. Eu nunca pedi na igreja congregacional, quando eu estava lá, para pregar. Nunca pedi a pastor Catal, nem pedi para ser diácono, nem presbítero, muito menos pastor. Eu apenas orava a Deus: Senhor, abra as portas, eu quero te servir, me ajude. E Deus movia os corações e as oportunidades surgiram, porque a igreja está nas mãos do Senhor. Queridos, às vezes a gente não é abençoado mais, porque a gente nem lê a Bíblia, nem ora. E vai esperar o que de Deus? Vai só aquela graçazinha pouquinha, para viver a vida cristã acanhada, aqui se levanta acolá, quando poderia viver uma vida abundante para a glória de Deus. Porque o texto de Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus por isso. Nessa questão do serviço, né? Aí você tem que olhar para a igreja e ver o seu ministério de adoração, de edificação, proclamação e beneficência. Há espaço para todos os irmãos se engajar nesse grande e poderoso ministério. Amém? Sabe cantar? Procura os conjuntos da igreja. Temos Ebenezer, temos Getsemane. Você tem a voz afinada, bacana, né? Aquela voz, né? Que a gente sabe quando a pessoa... quando eu sou pastor, a gente percebe isso tudo, irmão. Aquelas pessoas que têm dons, que quando abre a boca, a gente sente a presença de Deus, é o dom que Deus deu. E vai deixar esse dom ficar enterrado, é? É uma perda muito grande para a igreja, uma pessoa a quem Deus deu dons espirituais e ou naturais, e ficar apenas como um observador, um crítico da obra do Senhor. Não, querido, nós vamos nos engajar, nos envolver, vamos servir a Deus, amém? Com todo o nosso coração, servir ao Senhor com alegria, e apresentar diante dEle com canto. Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Às vezes a gente começa com tão boa intenção, né? Quando termina um ano, começa o outro e faz um voto: Senhor, este ano vai ser para torar, esse ano vai ser para valer mesmo, né? Mas tem que entender que tem que estar próximo da palavra e tem que orar, porque senão essa intenção não vai se sustentar, não vai. Eu já disse aqui, agora, eu já disse aos irmãos, quem está me ouvindo na internet: olha, diretor do Getsemane, antes, já que vocês não estão vindo para orar, quer dizer, um bocado, né? Pelo menos façam uma devocional de 15 minutos antes de começar o ensaio. Diz para o diretor do coral da igreja isso também. Diz também ao do Getsemane também. Porque não vai se sustentar se não investir na oração. Porque para servir a Deus tem que ter a graça de Deus na vida, e esta graça só chega através de obediência à palavra e através da oração. A quarta coisa, irmãos, aqui é um pouquinho mais complicado: afastar-se do pecado em todas as suas manifestações. Primeira coisa é estar bem próximo da Bíblia, né? Lendo, estudando, meditando e guardando no coração. Segundo, oração, investir na oração, tanto particular como com a igreja. O terceiro,
queridos, é servir a Deus. Então, a pessoa disponível para servir ao Senhor com o tempo, a vida e os bens, né? Porque nós não somos mais propriedade nossa, somos propriedade do Senhor, e tudo que nós temos é do Senhor. Você e eu somos mordomos, né? Vai chegar um dia que você vai deixar tudo aqui, você vai sem nada, né? Nu vim a este mundo e nu partirei, quer dizer, sem nada vim e sem nada irei. Então aproveite a sua vida, o seu tempo e os seus bens para servir a Deus, para servir ao Senhor através da igreja que você pertence, da igreja local. Então, o quarto item, afaste do pecado em todas as suas manifestações. Olha, a Bíblia diz o seguinte, irmãos, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca, mas quem as confessar e deixar, alcançará o quê? A misericórdia. Olha, ninguém se engane. Nós temos, irmãos, apesar de nós termos a vida eterna que Deus nos deu graciosamente através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas nós vivemos ainda num corpo mortal que é naturalmente inclinado ao pecado. Pastor Catão chamava de irmã doida, a carne, a natureza pecaminosa, inclinada ao pecado. Por que Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis, não cais na tentação? Por causa da fraqueza natural do ser humano, mesmo sendo um servo de Deus, tendo uma vida nova através de Jesus Cristo. E quando menos espera, a gente está acariciando um pecado no coração da gente. Aí Davi disse assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vou repetir, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, quer usufruir desta vida abundante, cheia da graça de Deus, afaste do pecado em todas as suas manifestações. E o que é pecado? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Não dá, nós estamos, irmãos, convivendo, nós temos um relacionamento com Deus que é santíssimo, puríssimo. Olha, Davi, ele disse assim, desconfiado da sua solidez espiritual, ele diz, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele sabia que era um homem inclinado naturalmente ao pecado, e se não houvesse vigilância, oração, consagração, dedicação, ele poderia sucumbir à tentação. E aconteceu na vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, por falta de vigilância, no momento de fraqueza, surgiu a oportunidade e os irmãos sabem o que aconteceu, né? Não existe ninguém forte em si mesmo, a fortaleza é dada pelo Senhor, amém? O Espírito de Deus fortalece o coração, mas quando a gente ora, lê a Bíblia e se envolve com a obra do Senhor. Isso não surge gratuitamente, não. Qualquer pessoa, pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, seja lá quem for. O pecado jaz à porta, disse Deus a Caim, e é obrigação sua dominá-lo. Porque nós temos a área da soberania de Deus, que nos purifica de todo o pecado, que santifica a igreja, mas tem também a responsabilidade do homem nesse processo de santificação. Tem que pagar o preço, tem que abandonar o pecado, irmão. Que Deus conhece os nossos corações. E quando a mente está, querido, assim iluminada pelo Espírito, ela percebe os erros que comete, que fere a santidade de Deus, porque o pecado, antes de ser contra qualquer pessoa, ou você mesmo, ou outra pessoa, é contra Deus. Davi pecou contra Urias, e Batseba, mas ele diz, contra ti, somente pequei. Quer dizer, o pecado, antes é uma ofensa à santidade de Deus.
E Deus não vai deixar o crente sem ser tratado. Porque, olha, não, escute, escreva isso aí, não haverá tratamento de pecado de crente após a morte. Não. O tratamento do pecado do crente é aqui. Por quê? Porque quando o crente falecer, ele vai para o céu, e lá não tem tratamento de pecado. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, disse Paulo escrevendo aos Romanos. O tratamento é aqui. A gente tem que olhar o coração, à luz da palavra, confessar o Senhor, abandonar o pecado, fazer as reparações necessárias para poder gozar da presença de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, não vamos acariciar pecado, porque o pecado entristece o espírito, apaga a ação do espírito, e aí complica. Acabou-se a força espiritual, aí fica feito um barco jogado ao sabor das ondas, né, da vida. Então vamos olhar com atenção essa questão, né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Quando Deus ia introduzir Israel na terra da promessa, qual foi a palavra que ele mandou Josué dizer ao povo? Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A gente quer que Deus opere no meio da igreja, mas não quer uma vida de santidade. Não pode, irmão, não acontece a operação de Deus. Quando o povo se purifica do pecado, dos atavios, confessa e abandona, aí a glória de Deus enche o santuário, enche a vida do cristão. Terminando, não deixe de congregar. Amém? Não deixe de estar junto com o povo de Deus. Por que isso? Porque é ordem de Jesus. Uma vez que você é crente, então você deve se juntar com seus irmãos de fé para as reuniões da igreja. Porque agora nós temos aí até igrejas virtuais, né? Muitos já não querem mais dizer, por que se eu está sendo filmado o culto e eu participo do culto em casa? É importante, eu não vou dizer que não seja importante, porque os nossos internautas estão ouvindo a palavra do Senhor, estão olhando, observando, ouvindo, mas a ordem de Cristo é que a igreja se reúna, amém? Para celebração, para cultuar a Deus, amém? É uma fogueira que, já tem a época de São João, né? É uma fogueira que os tições estão juntinhos, querido. Tira um tiçãozinho dali para ver se ele não se apaga. E às vezes a gente esquece, passa dia, entra dias, e a gente esquece que a igreja está reunida celebrando ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte: todos os cultos têm uma bênção do Senhor nele. Por exemplo, esse momento devocional que o nosso irmão Diácono Gentil dirige aqui, a Escola Bíblica Dominical, olha, os irmãos não imaginam a bênção que tem sido aqueles meia hora, porque começamos às 9h30, né, Gentil? Não, começamos às 9h, 9h30 terminamos, porque aí começa aquele processo de transição para estudo da Bíblia, estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Mas veja que coisa linda, irmãos, e não tem pregador famoso, eu nem coloco pastor para ministrar naquele período, são os irmãos da igreja, e como Deus tem falado no nosso coração, querido, por quê? Porque nós estamos juntos, e quando nós estamos juntos, ali está a bênção do Senhor. Olha, presta atenção, se Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. Então qual é a motivação de você subir à casa do Senhor? Me diga.
É o pregador? É o cantor? É a banda? É o conjunto? Não, é a presença do Senhor. E Ele é fiel à sua palavra. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele chega presente. E chega quando nós instalamos o trabalho. Numa das nossas convenções, do Departamento de Jovens da Aliança, viu, Valdemar? Aconteceu uma coisa interessante, né? O culto já tinha começado, já fazia 1 hora, o povo louvando e bendizendo a Deus. Aí o pregador assumiu o púlpito, né? Chegou a oportunidade, ele disse: abram alas que Jesus está chegando agora no santuário. Aí estava lá 1 hora antes dele perceber. Quer dizer, quando nós nos reunimos, quando nós invocamos o nome do Senhor, a presença de Deus é a realidade na vida da igreja, na corporação, na comunidade. E na presença do Senhor, abundância de alegria. Por isso que é bom nós estarmos aqui. É por isso, amigo, de alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Porque o povo, não é porque lá tivesse a arca da aliança, tivesse os altares, aquelas coisas preciosas, é porque estava ali a presença de Deus. E agora não precisa mais de arca de aliança, aí passou. Os altares de Israel, o altar do incenso, do holocausto, não precisa não. Porque o Senhor mesmo resolveu se fazer presente no meio da igreja, todas as vezes que ela se reunisse em nome de Jesus para a celebração. Agora você vai gostar mais dos cultos, né? Fazer um esforço, vai reprogramar a vida e não vai perder mais o culto de oração, a escola bíblica dominical, o culto à noite, porque por causa da presença do Senhor, essa presença que enche o coração da gente de alegria e de satisfação. Amém? Na presença do Senhor, ao quê? Ao quê? Abundância de alegria, de satisfação, de gozo na alma. Como é bom, querido, estarmos na casa do Senhor reunidos para a celebração. Então, querido, aí estão essas dicas, essas sugestões, esses conselhos para mantermos a fé aquecida. Amém? Acho que você quer isso, eu quero. Nós estamos vivendo uma época de muita frieza, irmão. Nós estamos dentro de uma geladeira que é a geladeira desse mundo. Ou você estribucha, como diz na linguagem nordestina, ou você, para sair dessa geladeira desse mundo, ou você vai ficar com dificuldade na vida, vai ter uma vida apagada, anêmica, fraca, e o diabo vai zombar de você. Mas você seguir o que está prescrito na palavra do Senhor, que foi notificado hoje à noite, com certeza você terá uma vida abundante, cheia da graça e do poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. Você vai fazer a diferença. Amém? Deus te abençoe, viu? Te dê graça e te ajude em nome de Jesus. Quer cantar comigo? A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Vamos lá? Toda a igreja. No meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Feche os olhos e você vai dizer: Senhor, socorro. Sabe que eu orei assim: Senhor, me socorre, socorro. Renova a minha vida. Amém? Me encha de tua graça. Me ajude a orar mais, ler mais a Bíblia, me engajar mais no teu serviço, evitar o pecado em todas as suas manifestações, e aproveitar todas as reuniões da igreja, na medida do possível, para estar juntos. Amém? Estarmos juntos
juntinhos, conversando, orando, cantando, servindo, participando da obra do Senhor. Aí sim, seu coração vai se encher de graça e de poder em nome de Jesus. Faça essa oração, por favor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, pela minha vida, que o Senhor me ajude a viver uma vida cada dia mais apegada a ti. Sabes que eu tenho orado e na oração do pastor Walter, quando introduziu o culto, eu pedi que o Senhor me levasse cada dia para mais perto de ti, me ajudasse a ler mais a palavra, orasse mais, me envolvesse mais com a tua obra, vivesse uma vida de santidade, ó Deus, junto com os teus filhos. Ó Senhor, ajuda a tua igreja nesta noite, abençoe cada pessoa que se encontra aqui nesse santuário, abençoe nossos internautas, aqueles que estão assistindo o culto, participando do culto, onde estiver neste Brasil, que o Senhor esteja abençoando, que eles possam viver uma vida, ó Deus, abundante para a glória do Senhor. Assim nós oramos, suplicamos, em nome de Jesus.